Minha mãe me disse uma vez: uma mulher que sabe quando ficar em silêncio, também sabe quando falar. Eu fiquei calada por tempo demais, mas a noite em que anunciei a venda da minha empresa foi a noite em que minha voz finalmente fez o mundo dela desmoronar. Carolina tinha planejado um jantar super elegante para comemorar sua promoção a vice-presidente de marketing da empresa. Rosas brancas enfeitavam o centro da mesa longa de mogno. As velas brilhavam suavemente. Taças de cristal reluziam sob o lustre da sala de jantar. Eu estava lá em cima, no meu quarto principal, dando os retoques finais na minha roupa. Vestia um vestido de coquetel azul marinho, que era modesto, mas sofisticado. Na lapela, prendi o broche de prata antigo que minha mãe tinha me dado um pouco antes de falecer. Olhei para mim no espelho e sorri. Hoje, minha filha está celebrando o sucesso dela. Eu queria muito estar lá para testemunhar tudo. Foi então que escutei a voz dela vindo do pé da escada. Mãe, eu saí para o corredor. Sim, querida. Carolina subiu uns 3 degraus e parou logo no meio, como se não quisesse chegar perto demais. Não desça, por favor. Eu fiquei parada. Desculpe-me. Ela olhou para baixo, respirou fundo e quando voltou a me encarar, os olhos dela estavam frios, bem diferentes dos olhos da minha filha. Você me envergonha, mãe. O ar fugiu dos meus pulmões. Carolina, do que você está falando? O jantar, mãe, ela continuou. Minha sogra vai ficar no seu lugar na mesa. Ela sabe se comportar em um evento formal assim. Ela é muito mais refinada. Eu não gritei, não chorei. Eu só olhei para ela e sorri, porque naquele instante alguma coisa dentro de mim se quebrou. Mas outra coisa, minha determinação, se firmou de vez. Tudo bem, querida, eu disse calmamente. Aproveite seu jantar. Fechei a porta do meu quarto, sentei na beirada da cama. Toquei no broche de prata e esperei. Eu escutava os sons fracos das risadas lá embaixo, o tilintar dos copos, a voz alta e exageradamente alegre do meu genro, Renato, e a risada aguda e condescendente dele. A voz grave e familiar da mãe dele, Catarina, tinha tomado meu lugar na minha mesa de jantar. 30 minutos depois, eu me levantei. Ajeitei o cabelo, coloquei meus brincos de pérola e conferi a maquiagem. Depois, desci as escadas. Quando cheguei na sala de jantar, todos se viraram para me olhar. Carolina ficou pálida. O sorriso de Renato sumiu. Catarina franziu a testa. Mas eu não estava sozinha. Caminhando ao meu lado, em um terno impecável e com um sorriso cordial, estava o senhor Daniel Silva, o CEO do Grupo Têxtil Rocha, a corporação multibilionária onde minha filha tinha acabado de ser promovida. Daniel estendeu a mão na direção de Carolina. Carolina, eu gostaria de lhe apresentar formalmente a senhora Helena Rocha, ele anunciou. Ela é a acionista majoritária do Grupo Têxtil Rocha. Sua promoção foi pessoalmente aprovada por ela. O silêncio que veio depois foi tão profundo que dava para ouvir as taças de vinho tremerem. Carolina não se mexeu. Eu simplesmente disse: Boa noite, aproveitem a refeição. Eu me virei e voltei para o andar de cima. Eu não desci mais naquela noite, mas tudo mudou a partir daquela noite. Meu nome é Helena Rocha. Tenho 57 anos. E antes de eu contar o que aconteceu depois daquela noite, vocês precisam entender como eu cheguei até ali. Nenhuma mãe chega naquele momento por acidente. Eu nasci em uma cidade grande do Brasil, em uma família que tinha um pequeno negócio de manufatura têxtil. Nós não éramos ricos, mas nunca passamos necessidade. Eu aprendi o valor do trabalho duro desde cedo. O cheiro de tecido recém-cortado, o barulho das máquinas começando antes do amanhecer. As mãos do meu pai manchadas de tinta enquanto ele revisava as notas fiscais toda a noite. Minha mãe era uma mulher quieta e elegante, sempre usando aquele broche de prata preso na gola da blusa dela. Ela me dizia: Helena, uma mulher que sabe quando ficar em silêncio, também sabe quando falar. Eu a admirava muito por isso. Eu estudei administração de empresas em uma grande universidade e me formei com honras. Conheci Ricardo Rocha lá. Ele era estudante de engenharia. Era sério, responsável e vinha de uma família de dinheiro tradicional. Nos casamos 2 anos depois. Foi uma cerimônia simples, flores brancas, um quarteto de cordas. Minha mãe me deu o broche de prata dela naquele dia.
Para você se lembrar de onde veio, filha. Ricardo conseguiu um emprego em uma empresa têxtil. Eu decidi ficar em casa quando Carolina nasceu. Pareceu a decisão mais natural do mundo. Minha filha, meu universo inteiro. Aqueles olhos grandes que me olhavam como se eu fosse a única luz na vida dela. Eu me lembro das manhãs na cozinha, o aroma de café de avelã. Carolina sentada na cadeirinha alta, as mãos cobertas pela massa de panqueca. Eu cantando canções de ninar enquanto preparava o café da manhã. Ricardo lendo o jornal de economia, sério como sempre, mas sorrindo toda vez que Carolina chamava. Mamãe, aqueles foram anos bons, anos tranquilos. Nós morávamos em uma casa geminada modesta em um bairro legal. Nada de ostentação, um quintal pequeno onde Carolina brincava com o cachorrinho dela, um pátio com hortênsias em vasos que eu regava toda tarde. A sala tinha móveis que eu herdei da minha sogra. Quando Carolina fez 5 anos, meu pai ficou doente com câncer de pulmão. Eu voltei para cuidar dele. Ricardo ficou com Carolina. Minha mãe não conseguia tocar o negócio sozinha, e eu também não. Uma tarde, meu pai pegou minha mão. Helena, a fábrica é sua. Não venda. Você tem visão, você tem força. Não deixe ninguém te dizer o contrário. Ele morreu 3 semanas depois. Eu herdei a fábrica. Ricardo discordou totalmente. Você não tem experiência, Helena, ele insistia. Venda, use o dinheiro para a educação de Carolina. Mas algo bem fundo dentro de mim se recusou. Eu contratei um administrador, mas eu revisava os livros toda semana. Viajava 2 vezes por mês. Aprendi a ler balanços, negociar com fornecedores e sacar uma mentira na hora. A fábrica cresceu. Em 5 anos, nós dobramos a produção. Abrimos mais 2 unidades e contratamos 50 novos funcionários. Começamos a exportar. Ricardo continuava reprovando. Você está negligenciando sua família, Helena. Mas Carolina nunca reclamou. Eu chegava em casa exausta, mas sempre dava um jeito de arrumar tempo para ela, para ajudar com o dever de casa, para levá-la ao cinema nos domingos, para ouvir ela falar dos sonhos dela. Mãe, ela dizia, quando eu crescer, quero ser igualzinha a você. Aquelas palavras enchiam meu coração. Quando Carolina tinha 12 anos, Ricardo morreu em um acidente de carro. Um caminhão avançou o sinal vermelho. Me disseram que ele não sentiu dor. Foi instantâneo. Ficamos sozinhas, Carolina e eu. Eu chorei por meses, mas não podia desmoronar. Eu tinha uma filha. Eu tinha uma empresa. Eu tinha responsabilidades. Eu segui em frente. Carolina frequentou as melhores escolas particulares. Ela nunca precisou de nada. Aulas de idiomas, viagens de verão, um computador portátil novo todo ano, tudo o que ela desejava. Eu trabalhava 12 horas por dia. Mas toda noite nós jantávamos juntas. Não importava o que acontecesse. Essa era a nossa regra. Como foi seu dia, meu amor? Bom, mãe. E o seu? Cansativo, mas ver seu rosto melhora tudo. Ela sorria. Quando ela fez 18 anos, eu disse: Carolina, tudo o que eu construí é para você. Algum dia tudo isso será seu. Ela me abraçou. Obrigada, mãe. Não vou te decepcionar. Ela foi para uma universidade de prestígio estudar administração de empresas, igual a mim. Saía com as amigas, namorava, uma vida normal. Eu estava muito orgulhosa. Até que ela conheceu Renato. Ele era um cara bonito, charmoso, com um sorriso perfeito, filho de uma família bem estabelecida de alto padrão. O pai dele era um advogado famoso. A mãe, Catarina, organizava grandes eventos de caridade. No começo parecia tudo bem. Renato vinha jantar nas sextas. Eu cozinhava a minha famosa lasanha ou filé mignon. Carolina ria mais. Parecia feliz. Mas algo nos olhos de Renato e depois nos de Catarina sempre me incomodava. Havia uma frieza, um jeito que eles tinham de me olhar de cima para baixo, como se eu fosse menos. Uma tarde, eu escutei uma conversa. Carolina estava no telefone no quintal. Eu estava regando o jardim. Sim, mãe, ela disse. Eu sei, mas Renato tem um futuro sólido. Depois, ela completou. E a mãe dele tem as conexões certas. É isso que importa. Meu sangue gelou, mas eu não falei nada, porque eu ainda tinha esperança. Eu ainda acreditava que minha filha ia enxergar a verdade. Eles se casaram 2 anos depois. Um casamento enorme, 300 convidados, flores importadas, uma banda ao vivo. Eu paguei absolutamente por tudo.
Carolina fez questão que Catarina organizasse o evento inteiro. Eu só assinava os cheques. No dia do casamento, Carolina me abraçou. Obrigada por tudo, mãe. Você é a melhor. Eu só quero que você seja feliz, meu amor. Mas naquela noite, quando vi Catarina ocupando o lugar de honra ao lado dos noivos e eu sentada 3 mesas para trás, algo dentro de mim começou a rachar. Os primeiros meses depois do casamento foram estranhos. Carolina e Renato se mudaram para um apartamento chique em um arranha-céu de luxo em São Paulo, janelas enormes e uma sacada com vista para a cidade. Eu ajudei com o pagamento da entrada. Carolina escolheu os móveis de grife. Eu só perguntei: "Você tem certeza de que é isso que vocês dois querem?" Carolina beijou minha testa. "Sim, mãe. Renato tem um ótimo gosto." Eu não disse mais nada. No começo, eles vinham jantar nos domingos, como nós sempre fizemos. Eu cozinhava minha comida caseira, rosbife, purê de batata, torta de maçã, as receitas que Carolina amava desde criança. Mas Renato mal tocava na comida. "Desculpe, senhora Helena. Eu estou em uma dieta bem rigorosa de baixo carboidrato. A senhora entende?" Ele sorria, mas o olhar dele era frio. Catarina vinha com eles às vezes. Ela se sentava na cabeceira da mesa. A cabeceira da mesa onde Ricardo costumava sentar. Onde meu pai sentava quando vinha me visitar. Eu não dizia nada, determinada a manter a paz. Uma tarde, Carolina ligou. "Mãe, eu preciso de um favor." "Diga, querida. Você poderia me emprestar 50 mil reais? É para umas despesas de investimento." 50 mil reais. Não era um valor pequeno, mas também não era algo que eu não pudesse dar a ela. "Aconteceu alguma coisa?" "Não, mãe. É que eu preciso do dinheiro." Eu transferi o dinheiro naquele mesmo dia. Ela nunca mais mencionou o assunto. 2 semanas depois, eu vi fotos no Instagram de Carolina e Renato em um resort de luxo, coquetéis na piscina, pôr do sol perfeito, comemoração antecipada de aniversário de casamento com meu maridão, dizia a legenda. Eu senti um nó estranho no peito, mas não disse nada, porque era o dinheiro deles agora, certo? As visitas de domingo começaram a diminuir. "Mãe, não vamos conseguir ir neste domingo. Renato tem um evento com a família dele." "Mãe, neste fim de semana vamos para uma casa de praia com os sogros." "Mãe, estamos exaustos. Você se importa se a gente ficar em casa descansando?" Eu nunca me importava. Eu sempre dizia: "Claro, meu amor, descansem." Mas a casa começou a ficar maior, mais vazia. Um dia eu decidi fazer uma surpresa para eles. Parei no apartamento deles em São Paulo sem avisar. Levei um pote do meu famoso macarrão com queijo caseiro. Eu sabia que Carolina amava. Toquei a campainha, Renato abriu a porta. Ele estava vestindo um hobby de seda caro. O cabelo dele estava perfeitamente arrumado, impecável, até em casa. "Senhora Helena." "Olá, Renato. Eu trouxe macarrão com queijo." "Carolina não está aqui." "Ah, ela saiu. Está no trabalho." "Ela não te contou?" "Ela arrumou um emprego no Grupo Têxtil Rocha. Está lá há 3 semanas." Grupo Têxtil Rocha. Minha empresa. A empresa que eu fundei. A que levava meu sobrenome. E minha filha estava trabalhando lá. E eu não sabia? Não, ela não me contou. Renato sorriu. Aquele sorriso frio que eu estava começando a reconhecer. Bom, Carolina quis fazer por conta própria, sabe? Sem a ajuda da mamãe. A palavra mamãe soou como um insulto. Entendi. Você gostaria que eu entrasse? Não, obrigado. Me dê só o macarrão com queijo. Ele fechou a porta. Eu fiquei parada no corredor, com o pote nas mãos, sentindo algo dentro de mim começar a quebrar. Carolina estava trabalhando na minha empresa e não tinha me falado. Naquela noite, eu liguei para ela. Carolina, por que você não me disse que estava trabalhando no Grupo Têxtil Rocha? Silêncio. Mãe, eu queria te contar, mas... Mas o quê? Eu não queria que a senhora pensasse que eu estava me aproveitando. Eu nunca pensaria isso. Eu sei, mas Renato diz que eu tenho que trilhar meu próprio caminho. Que se a senhora me ajudar, as pessoas vão achar que eu não valho nada sozinha. Renato diz, Carolina, você vale tanto. Você sempre valeu. Obrigada, mãe. Mas por favor, entenda. Eu preciso provar para o mundo que eu consigo sozinha. Tudo bem, querida. Eu desliguei e naquela noite eu chorei.
Porque minha filha estava trabalhando na empresa que eu construí para ela, e eu nem sabia. Às vezes a gente confia demais nas pessoas erradas. Você já foi decepcionado por alguém que amava? Me conte sua história nos comentários. Eu quero ouvir você. As semanas se passaram. Carolina começou a subir rápido na empresa. Rápido demais. Daniel Silva, meu CEO, me ligou. Senhora Helena, sua filha é muito capaz, muito trabalhadora. Fico feliz em saber. Nós pensamos em promovê-la para supervisora de logística já. Ela tem potencial. Eu sabia que Daniel era leal, que ele faria o que eu pedisse. Mas eu também sabia que se eu interviesse diretamente, Carolina ficaria brava. E Renato com certeza ficaria bravo. Então eu deixei as coisas seguirem naturalmente. Mas algo me tirava o sono. Uma tarde, eu fui aos escritórios do Grupo Têxtil Rocha. Entrei pela porta de serviço e peguei o elevador de carga. Cheguei ao andar de logística e vi Carolina. Ela estava no cubículo dela, séria, concentrada, revisando papéis, falando no telefone. Ela parecia feliz. Eu estava quase indo embora quando escutei vozes na sala de reuniões. Reconheci a voz de Renato. Você tem que pedir para sua mãe te colocar em uma posição melhor. Você não pode ficar na logística. Isso é para funcionários comuns. Renato, eu só estou aqui há 2 meses. Não importa. Ela é a dona. Se você pedir, ela te dá. Ou ela não te ama o suficiente. Silêncio. Minha mãe me ama, mas eu não quero pedir nada para ela. Carolina, não seja ingênua. Ela tem milhões. Por que não aproveitar? Minha mãe diz que você deveria estar na gerência, não perdendo tempo com caixas e envios. Eu não estou perdendo tempo. Você sabe quanto ganha a diretora de operações? 300 mil reais por mês. Quanto você está ganhando? 30 mil reais. É ridículo. Eu gelei. Então era isso. Não era amor. Não era apoio. Era ambição. Eu me afastei, sem fazer barulho. Naquela noite, eu toquei no broche de prata que eu sempre usava e me lembrei das palavras da minha mãe. Uma mulher que sabe quando ficar em silêncio, também sabe quando falar. Não era hora de falar ainda, mas aquele momento estava perto. Eu decidi ficar em silêncio. Não porque eu era covarde, mas porque eu ainda tinha esperança. Esperança de que Carolina fosse acordar, que ela fosse enxergar o que eu já estava vendo, que ela fosse se lembrar de quem ela era antes de conhecer Renato. Mas a esperança, às vezes, deixa a gente cega. Os meses seguintes foram como andar em cacos de vidro. Cada passo doía, mas eu seguia em frente. Carolina continuava subindo na empresa. Primeiro supervisora, depois coordenadora de área, depois assistente de diretora de operações. Daniel me ligava toda vez que tinha uma promoção. Senhora Helena, a senhora concorda em promover Carolina? Ela merece? Ela é boa no trabalho, mas tem outras com mais experiência. Então, dê a posição para elas. Com todo respeito, mãe. Sua filha vem no meu escritório toda semana. Ela insiste que está pronta para mais responsabilidades. Eu ficava em silêncio. O que a senhora quer que eu faça, senhora? Dê a posição para ela, Daniel, mas faça com que ela sinta que conquistou por conta própria. Entendido. Foi assim por 2 anos. Carolina cresceu na empresa, ganhou mais dinheiro. Toda promoção vinha com um aumento. Um carro de luxo novo, um relógio caro, jantares em restaurantes chiques que eu nunca iria. E eu continuava sendo a mãe esperando as visitas de domingo. Mas os domingos pararam de vir. Uma tarde, Carolina me ligou. Mãe, Renato e eu estamos pensando em comprar uma casa. Uma casa? Sim, em um bairro de luxo. Tem uma propriedade incrível. 4 quartos, quintal, piscina. É perfeita. Fico feliz por vocês, querida. O problema é que a gente precisa de uma ajudinha com o pagamento da entrada. De quanto vocês precisam? 2 milhões de reais. 2 milhões? Eu engasguei. Carolina, isso é muito dinheiro. Eu sei, mãe, mas é um investimento. E a senhora sempre diz que imóvel é um bom investimento. Além disso, a gente te paga de volta. Eu prometo. Eu não preciso que você me pague de volta. Mas você tem certeza de que vocês conseguem manter uma casa assim? Claro que conseguimos. Eu estou ganhando bem, e Renato está para abrir a consultoria de investimentos dele. Renato está trabalhando? Bom, oficialmente ainda não, mas logo estará. Silêncio. Mãe, a senhora vai nos ajudar ou não? Aquela pergunta, aquele jeito de pedir,
como se eu fosse obrigada, como se fosse meu dever. Claro que eu vou, querida. Eu transferi o dinheiro naquela mesma semana. Eles nunca mais mencionaram o assunto. 6 meses depois, eu vi as fotos nas redes sociais. A casa, enorme, moderna, com móveis de grife, arte abstrata nas paredes, uma cozinha que parecia ter saído de uma revista de arquitetura. Carolina postava fotos todo dia. Meu lar perfeito, obrigada a Deus por essa bênção, vivendo o sonho. Ela nunca me marcava, nunca me agradecia, nunca me convidou para ver a casa. Um domingo, eu me atrevi a ligar. Carolina, eu adoraria conhecer sua casa nova. Ah, sim, mãe. Claro. A gente marca um dia desses. Esse dia nunca chegou. Eu comecei a ver Carolina só em eventos corporativos, reuniões de acionistas, jantares da empresa, apresentações de resultados anuais. Ela chegava com Renato, sempre impecável, sempre sorrindo, sempre distante. Ela me cumprimentava com um beijo na bochecha. Oi, mãe! Olá, meu amor! Como você está? Bem, ocupada, sabe? E ela ia embora. Renato me olhava de longe com aquele sorriso calculista que eu conhecia tão bem. Às vezes ele se aproximava. Senhora Helena, que vestido bonito. Obrigada, Renato. É de onde? Uma boutique no centro. Ah, que gracinha. Mas o tom dizia o contrário. Catarina também vinha a esses eventos, sempre no braço de Renato, sempre elegante, sempre me olhando como se eu fosse a intrusa. Uma noite, durante um baile de Réveillon, Catarina se sentou do meu lado. Helena, que bom te ver. Igualmente, Catarina. Escuta, eu queria te dizer uma coisa. Carolina cresceu tanto na empresa, deve ser um orgulho para você. É sim. Renato e eu sempre dizemos para ela aproveitar essa oportunidade. Nem todo mundo tem uma mãe tão generosa. Generosa. A palavra ficou no ar como um insulto velado. Eu só quero o melhor para minha filha. Claro, todas as mães querem isso, mas às vezes a gente tem que saber a hora de soltar, deixar eles voarem sozinhos. Você me entende? Eu olhei bem nos olhos dela. Eu entendo perfeitamente, Catarina. Ela sorriu e foi embora. Naquela noite, quando cheguei em casa, sentei na sala, na mesma poltrona onde eu lia histórias para Carolina antes de dormir. Toquei no broche de prata e chorei. Chorei porque minha filha estava se afastando. Chorei porque ela não ligava mais para me contar do dia dela. Chorei porque ela não vinha mais nos domingos. Chorei porque eu não era mais a prioridade dela. E o pior é que eu estava permitindo, porque eu tinha medo. Medo de perder ela completamente. Medo de que, se eu falasse qualquer coisa, ela me tirasse da vida dela para sempre. Então eu ficava em silêncio. Eu continuava assinando cheques. Eu continuava sorrindo nas fotos. Eu continuava fingindo que estava tudo bem. Mas por dentro, eu estava morrendo. Um dia, Carolina me pediu mais um favor. Mãe, eu preciso que a senhora assine uns papéis. Que papéis? É para um projeto novo da empresa. Eu preciso da sua autorização. Do que se trata? É técnico. Daniel já revisou. Eu só preciso da sua assinatura. Eu acreditei nela. Eu assinei. 2 semanas depois, Daniel me ligou. Senhora Helena, a senhora autorizou a compra de 3 veículos utilitários esportivos de luxo novos para o departamento de Carolina? 3 veículos utilitários esportivos? Sim, com um custo total de R$ 250 mil. Eu fiquei chocada. Daniel, eu assinei uns documentos, mas Carolina me disse que era para um projeto. Senhora, os documentos que a senhora assinou autorizavam a compra desses veículos e também autorizavam um bônus de desempenho para Carolina de R$ 50 mil. R$ 50 mil. Daniel, Carolina pediu para você preparar esses documentos? Silêncio. Sim, senhora. Ela me disse que a senhora já tinha aprovado. Eu desliguei. E naquela noite, algo dentro de mim mudou. Não era mais tristeza, não era mais medo, era clareza. Aquela clareza fria e dolorosa que vem quando você finalmente aceita a verdade. Minha filha estava me usando, e eu estava deixando. Depois daquela ligação com Daniel, algo despertou em mim. Não era raiva, não era vingança, era lucidez. Aquela lucidez incômoda que chega quando você finalmente percebe que estava cega, que estava justificando o injustificável, que estava permitindo ser machucada porque tinha medo de ficar sozinha. Por dias, eu não liguei para Carolina.
Eu esperei. Esperei que ela me ligasse, que perguntasse como eu estava, que desse um sinal. Passou 1 semana, 2 semanas, 3 semanas, nada. Finalmente, fui eu quem liguei. Carolina, eu preciso falar com você. Mãe, eu estou ocupada. Pode ser mais tarde? É importante. Ela suspirou. Tudo bem. É sobre o quê? Os documentos que eu assinei no mês passado. Daniel me disse que eles autorizavam a compra de 3 veículos utilitários esportivos e um bônus para você. Silêncio. Carolina, você me disse que era para um projeto. E é, mãe. Os veículos utilitários esportivos são para o projeto. Nós precisamos deles. E o bônus de R$ 50.000? Faz parte da minha compensação. Eu trabalho duro, mãe. Eu mereço esse dinheiro. Carolina, eu nunca duvidei do seu trabalho, mas você mentiu para mim. Eu não menti. Mãe, eu não tenho tempo para isso. Se a senhora tem algum problema com o jeito que eu estou lidando com as coisas na empresa, fale com Daniel. Carolina, eu tenho que ir. Até mais. Ela desligou. Eu fiquei parada segurando o telefone, com as mãos tremendo. Naquela noite, eu tomei uma decisão. Se minha filha não ia me contar a verdade, eu ia descobrir sozinha. No dia seguinte, eu fui aos escritórios do Grupo Têxtil Rocha. Não anunciei. Não liguei. Eu só apareci. Daniel me recebeu no escritório dele. Senhora Helena, que surpresa! Daniel, eu preciso que você seja honesto comigo. Eu sempre sou, senhora. Como Carolina está realmente se saindo? Daniel baixou o olhar. Senhora, por favor, me diga a verdade. Ele respirou fundo. Carolina é inteligente. Ela tem potencial, mas ela não está no nível das responsabilidades atuais dela. O que você quer dizer? Ela se atrasa com frequência. Ela delega demais. Ela toma decisões sem consultar. E quando algo dá errado, ela bota a culpa nos outros. Eu fiquei em silêncio. Vários funcionários reclamaram. Eles dizem que Carolina tem favoritismo, que ela só chegou onde está porque é sua filha. E isso é verdade? Daniel me olhou bem nos olhos. A senhora sabe a resposta, senhora. Sim, eu sabia. Por que você não me contou antes? Porque a senhora me pediu para tratar ela como qualquer outra funcionária. E eu fiz. Mas toda vez que eu tento impor limites, ela me diz que vai falar com a senhora, que a senhora apoia ela. Eu nunca disse isso. Eu sei, mas ela usa isso como escudo. Eu me levantei. Obrigada, Daniel, pela sua honestidade. O que a senhora vai fazer, senhora? Eu não sei ainda. Eu saí daquele escritório com o coração partido, mas também com clareza. Naquela tarde, eu fiz algo que nunca tinha feito antes. Eu vasculhei os perfis de Renato e Carolina nas redes sociais, não só as fotos públicas, mas também os comentários, as marcações, as interações. E ali, eu encontrei algo que me gelou até os ossos. Uma conversa pública entre Carolina e uma amiga dela. A amiga tinha comentado em uma foto da casa nova. Amiga, que casa linda! Como vocês conseguiram? E Carolina respondeu. Haha, obrigada. Sabe como é? Renato tem os contatos dele e a mãe dele. Bom, ela sempre solta as cordas da bolsa. Eu li aquela frase de novo e de novo. Ela sempre solta as cordas da bolsa. Como se eu fosse uma conta bancária, como se meu amor tivesse um preço. Eu continuei olhando e encontrei mais. Fotos de viagens, restaurantes caros, roupas de grife, joias caras, tudo marcado, tudo ostentado. E nos comentários, sempre a mesma história. Renato me mimou. Meu marido sabe como me tratar, abençoada por este homem. Mas nunca, nunca ela mencionava de onde o dinheiro vinha. Nunca ela mencionava que eu tinha pago a casa. Nunca ela mencionava que eu tinha pago os carros. Nunca ela mencionava que eu tinha construído a empresa onde Carolina trabalhava. Era como se eu não existisse. Eu não consegui dormir naquela noite. Fiquei sentada na sala, com o broche de prata apertado nos meus dedos, e me lembrei de algo que minha mãe me disse uma vez. Helena, quando alguém te apaga da história dela, é porque ela sabe que sem você não existe história. No dia seguinte, eu decidi fazer algo que doeu muito. Eu fui na casa de Carolina, e Renato sem avisar. Toquei a campainha. Renato abriu a porta. Ele estava vestindo um moletom de marca, o cabelo preso em um rabo de cavalo perfeito, uma caneca de café na mão. Senhora Helena. Olá, Renato. Carolina está? Não, ela está no trabalho. Entendi. Eu posso entrar? Ele hesitou, mas por fim concordou. Claro. Eu entrei.
A casa era ainda maior do que eu imaginava. Tetos altos, pisos de mármore, móveis caríssimos, quadros enormes nas paredes, tudo pago com meu dinheiro. Você gostaria de café? Não, obrigada. Sentamos na sala. Renato, eu quero falar com você. Sobre o quê? Sobre Carolina? Sobre nós? Sobre tudo isso. Ele sorriu, aquele sorriso frio. Eu não estou entendendo. Sim, você está. Ele ficou sério. Senhora Helena, se a senhora veio aqui para reclamar de alguma coisa, eu não vim reclamar. Eu vim entender. Entender o quê? Por que Carolina não me procura mais? Por que ela não vem me ver? Por que parece que eu não importo mais? Renato colocou a caneca na mesa. Senhora, com todo respeito, Carolina é adulta. Ela tem a vida dela, a família dela. Eu sei, e às vezes as mães têm que soltar. Lá estava aquela palavra de novo, soltar. Renato, eu nunca tentei controlar ela. Eu só quero estar na vida dela. E a senhora está. Mas a senhora não pode querer que tudo seja igual a quando Carolina era criança. Eu não quero isso. Então, o que a senhora quer? Que ela me trate com respeito. Que ela não minta para mim. Que ela não me use. Renato se levantou. Ninguém está usando ninguém, senhora Helena. Carolina trabalha duro. Ela merece tudo que tem. Eu nunca disse o contrário, mas você insinua. Você sempre insinua. Como se Carolina não fosse capaz de nada sem a senhora. Isso não é verdade, é? Então pare de tratar ela como seu bebê. Pare de ficar em cima dela. Pare de controlar tudo. Eu fiquei em silêncio porque naquele momento eu entendi. Não importava o que eu dissesse, não importava o que eu fizesse. Para Renato, eu sempre seria o obstáculo, a mãe intrometida, a sogra inconveniente, a mulher que estava no caminho. Eu me levantei. Obrigada pelo seu tempo, Renato. Senhora Helena, não se preocupe. Eu entendo. Eu saí daquela casa com lágrimas nos olhos, mas também com outra coisa, com a certeza de que eu não podia continuar assim, que eu não podia mais implorar por um lugar na vida da minha filha, que eu não podia mais pagar por amor. Naquela noite, eu liguei para Daniel. Daniel, eu preciso que você me faça um favor. Diga, senhora. Eu quero que você organize um jantar na minha casa para celebrar a próxima promoção de Carolina. Promoção? Sim, nós vamos promovê-la para diretora de operações. Senhora, a senhora tem certeza? Completamente certa. E quem mais vai vir? Carolina, Renato, a mãe dele, Catarina e você. Só nós 5, só a gente. Daniel hesitou. Senhora, o que a senhora está planejando? Eu sorri. Nada de ruim, Daniel. Só um jantar. Eu desliguei. E naquela noite, enquanto eu tocava no broche de prata, eu sabia que o momento tinha chegado. O momento de falar. O momento de revelar a verdade. O momento de deixar a lei do retorno fazer o trabalho dele. A semana antes do jantar foi uma das mais longas da minha vida. Não porque eu estava nervosa, mas porque eu tinha finalmente tomado uma decisão. E quando uma mulher de 57 anos toma uma decisão, depois de anos de silêncio, essa decisão é definitiva. Carolina me ligou 3 dias antes do jantar. Mãe, Daniel me disse que a senhora organizou um jantar para comemorar minha promoção. É isso mesmo, porque a senhora não me contou antes. Eu queria que fosse surpresa. Ah, bom, obrigada. De nada, meu amor. Mas alguém vai estar lá? Só os mais próximos. Renato, sua sogra, Daniel. Minha sogra? Sim. Eu achei que seria legal Catarina estar lá. Afinal, ela faz parte da sua vida agora também. Silêncio. Tudo bem, mãe. Você está feliz com a promoção? Claro que estou. Eu trabalhei duro para isso. Eu sei, querida. Bom, então a gente se vê na sexta. Até. Eu desliguei e sorri, porque eu sabia de algo que Carolina não sabia. Eu sabia que aquele jantar ia mudar tudo. Eu passei os dias seguintes me preparando. Não só o jantar, mas eu mesma. Eu fui na minha cabeleireira favorita. Fiz o cabelo. Fiz as unhas. Comprei um vestido novo. Um vermelho confiante e elegante, com um decote sutil, mas firme. A mulher no espelho não era mais aquela que tinha chorado por meses. Ela era uma mulher que tinha recuperado a dignidade dela. A noite de sexta chegou. Eu contratei um serviço de buffet. Flores brancas na mesa, velas, taças de cristal, talheres de prata, tudo impecável.
A mesa estava posta para 6 pessoas. Às 7 horas, eles começaram a chegar. Carolina veio primeiro com Renato. Ela vestia um vestido azul elegante, saltos altíssimos, maquiagem perfeita e cabelo liso e brilhante. Mãe, Carolina beijou minha bochecha. Olá, meu amor, você está linda. Obrigada. Renato se aproximou. Senhora Helena, sua casa é adorável. Faz tempo que a gente não vem aqui. Eu sorri. Obrigada, Renato. Faz tempo que eu também não sou convidada para a sua. O sorriso de Renato congelou. Ah, sim. A gente tem andado tão ocupado. Eu imagino. Catarina chegou 10 minutos depois. Ela vestia um conjunto de grife na cor creme, um colar de pérolas e uma bolsa de marca. Ela parecia importante. Helena, que prazer te ver. Igualmente, Catarina. Sua casa é charmosa, bem aconchegante. Aconchegante. A palavra que as pessoas usam quando querem dizer pequena. Obrigada. É humilde, mas é minha. Sentamos na sala. Eu ofereci taças de vinho branco. Carolina estava nervosa. Ela ficava olhando o relógio. Daniel vem? Sim, ele deve estar chegando. Renato olhava para tudo com aqueles olhos calculistas que eu conhecia tão bem. Os móveis, os quadros, a decoração. Senhora Helena, a senhora nunca pensou em reformar? Não, eu gosto do jeito que está. Ah, bom, eu podia dar umas ideias, sabe, com a minha consultoria de investimentos. Eu não sabia que você tinha uma consultoria, Renato. Bom, ainda não está aberta oficialmente, mas eu estou trabalhando nisso. Catarina interveio. Renato tem tanto potencial. Ele só precisa de um capitalzinho inicial. Ela olhou diretamente para mim. Entendi. A campainha tocou. Eu me levantei. Deve ser Daniel. Eu abri a porta. E lá estava ele, no terno impecável, a pasta de couro, o sorriso profissional. Senhora Helena. Daniel, obrigada por ter vindo. É uma honra. Mas Daniel não estava sozinho. Ao lado dele estava o senhor Tadeu Mendes, o advogado corporativo do Grupo Têxtil Rocha. Carolina não o conhecia, mas eu sim. Nós entramos na sala. Carolina se levantou imediatamente. Daniel, que bom te ver. Igualmente, Carolina. Parabéns pela sua promoção. Obrigada. Carolina olhou para o senhor Tadeu Mendes com confusão. E o senhor é? Senhor Tadeu Mendes, advogado corporativo. Ah, prazer em conhecê-lo. Sentamos na mesa de jantar. Eu estava na cabeceira, Carolina à minha direita, Renato do lado dela, Catarina de frente para Carolina, e Daniel e o senhor Mendes nas pontas. O buffet serviu o jantar. Sopa creme de aspargos, salada de rúcula com vinagrete de framboesa, filé mignon com batata gratinada, pão fresquinho. Estava tudo perfeito, mas o clima estava pesado. Carolina tentou puxar assunto. Mãe, a comida está deliciosa. Obrigada, querida. A senhora que cozinhou? Não, eu contratei um serviço. Eu queria que tudo fosse especial. Renato interveio. Está muito elegante, senhora Helena. Eu não sabia que a senhora gostava de dar jantares assim. Tem muitas coisas que você não sabe sobre mim, Renato. O sorriso dele sumiu. Catarina tentou quebrar a tensão. Bom, nós estamos aqui para celebrar Carolina. Você deve estar muito orgulhosa, Helena. Eu sempre tive orgulho da minha filha. Claro. E agora, com essa promoção, ela com certeza vai ter muito mais responsabilidades. É verdade. Carolina tomou um gole de vinho. Daniel me disse que a posição inclui um aumento considerável. Sim, Daniel respondeu. Diretora de operações tem um salário de R$350 mil por mês. Renato quase engasgou com o vinho. R$350 mil? Isso é muito generoso. Catarina sorriu de orelha a orelha. O Grupo Têxtil Rocha valoriza os funcionários dela, eu disse. Principalmente quando são da família. Catarina completou. Lá estava a insinuação. Eu coloquei o garfo no prato. Catarina, o que você quer dizer com isso? Ela ajeitou a cadeira. Nada de ruim, Helena. Só que é lógico que Carolina tenha certas vantagens. Ela é sua filha. É natural que você a apoie. Vantagens? Sim. Sabe, promoções rápidas, bônus, oportunidades. Carolina interveio. Mãe, eu conquistei cada promoção. Eu sei, querida. Não, a senhora não sabe, porque a senhora nunca esteve lá. A senhora nunca viu o quanto eu trabalho. Renato tocou a mão dela. Carolina, se acalme. Mas ela já estava irritada. Não, Renato.
Eu estou cansada disso. Eu estou cansada de todo mundo achar que eu só estou onde estou porque minha mãe é a dona. Eu fiquei em silêncio. Eu trabalhei duro, mãe. Eu chego cedo. Eu fico até tarde. Eu resolvo problemas. Eu tomo decisões. E mesmo assim, todo mundo acha que a senhora me deu tudo de mão beijada. Daniel pigarreou. Carolina, com todo respeito. O que, Daniel? Você também acha isso? Daniel olhou para mim. Eu fiz um sinal com a cabeça. Carolina, você é uma boa trabalhadora, mas tem coisas que você deveria saber. Tipo o quê? Tipo que cada uma das suas promoções foi aprovada diretamente pela sua mãe. Cada aumento de salário, cada bônus, cada benefício, tudo passou pela autorização dela. Isso não é verdade. Sim, é, eu disse. Todos me olharam. Eu me levantei da cadeira. Toquei no broche de prata que estava no meu vestido. Carolina, eu preciso te dizer uma coisa, e eu preciso que você escute sem interromper. Mãe, por favor. Ela se calou. Eu respirei fundo. 32 anos atrás, eu herdei uma pequena fábrica têxtil. Ninguém acreditava em mim, nem seu pai, nem meus irmãos, nem meus sócios. Todo mundo achou que eu ia vender, que eu ia falhar. Eu andei ao redor da mesa, mas eu não falhei. Eu trabalhei 14 horas por dia. Eu aprendi do zero. Eu negociei. Eu lutei. E pouco a pouco, aquela pequena fábrica se tornou o Grupo Têxtil Rocha. Carolina me olhava com os olhos arregalados. Quando seu pai morreu, você tinha 12 anos. Nós ficamos sozinhas. E eu te prometi que você nunca ia precisar de nada. E eu mantive essa promessa. Mãe, eu sei de tudo isso. Não, você não sabe, porque eu nunca te contei o preço. Eu parei na frente dela. Eu paguei as melhores escolas, as melhores viagens, as melhores roupas, a melhor vida. Eu nunca pedi nada em troca, só que você fosse feliz. Renato abaixou o olhar. Quando você se casou com Renato, eu te dei 200 mil reais para a sua casa. Você nunca me pagou de volta. Você nunca nem disse obrigada. Mãe, a gente agradeceu. Quando, Carolina? Quando? Silêncio. Quando você começou a trabalhar no Grupo Têxtil Rocha, eu pedi para Daniel te tratar como qualquer funcionário, para você conquistar seu lugar. Mas toda vez que ele tentava colocar limites, você ameaçava ele dizendo que ia falar comigo. Carolina ficou pálida. Toda a promoção que você recebeu foi porque eu autorizei. Todo bônus, todo benefício, toda oportunidade, tudo veio de mim. Mãe, eu não sabia. Claro que sabia. Todos sabiam. Eu olhei para Renato. Você sabia. É por isso que toda vez que você precisava de dinheiro, Carolina pedia para mim. Porque você sabia que eu sempre ia dizer sim. Renato abriu a boca, mas não saiu nada. Eu olhei para Catarina. E você também sabia. É por isso que você sempre me tratou como se eu fosse um incômodo, porque você sabia que sem mim não haveria nada. Catarina ficou vermelha. Helena, eu nunca... Sim, você fez. Em cada comentário, em cada olhar, em cada insinuação de que eu deveria soltar minha filha. Eu voltei a olhar para Carolina. Mas o que mais me dói, querida, é que você me deixou de lado. Você parou de me ligar. Você parou de me visitar. Você parou de me enxergar. Lágrimas começaram a escorrer pelo meu rosto. E eu permiti porque eu tinha medo. Medo de te perder. Medo de que se eu falasse alguma coisa, você me tirasse da sua vida de vez. Os olhos de Carolina estavam marejados. Mãe, mas hoje eu entendi uma coisa. Eu toquei no broche de prata. Minha mãe me disse uma vez, uma mulher que sabe quando ficar em silêncio também sabe quando falar. E a hora de falar chegou. O silêncio era absoluto. Carolina, eu te amo. Eu sempre te amei. Mas eu não posso continuar assim. Eu não posso continuar pagando pelo seu amor. Eu não posso continuar sendo invisível na sua vida. Mãe, a senhora não é invisível. Sim, eu sou. 3 meses atrás foi meu aniversário. Você me ligou? Carolina olhou para baixo. Não. 6 meses atrás eu fiz uma cirurgia de vesícula. Você soube? Não. 1 ano atrás eu vendi uma subsidiária da empresa, aquela que eu herdei do meu pai, aquela que doeu tanto deixar ir. Você ficou sabendo? Não. Você sabe por que você não ficou sabendo? Ela não respondeu. Porque você nunca perguntou. As lágrimas de Carolina começaram a cair. Mãe, me desculpa.
Eu sei, mas desculpas não são o suficiente. Eu voltei para o meu lugar na cabeceira da mesa. Hoje à noite eu ia anunciar sua promoção. Eu ia te celebrar. Eu ia continuar fingindo que estava tudo bem. Eu olhei para o Sr. Mendes, mas em vez disso, eu vou fazer uma coisa diferente. O advogado abriu a pasta. Ele tirou uma pasta de lá. Sr. Mendes, por favor. Ele pigarreou. Eu preparei os documentos que a senhora Helena solicitou. Carolina olhou para ele com confusão. Que documentos? Os documentos para a renúncia da senhora Helena como acionista majoritária do Grupo Têxtil Rocha. Todos congelaram. O quê? Carolina pulou da cadeira. Mãe, o que a senhora está fazendo? Eu estou soltando você, Carolina, assim como todos queriam. Não, a senhora não pode fazer isso. Sim, eu posso. E eu vou. Renato também se levantou. Senhora Helena, espere. Não, Renato, eu esperei demais. Eu olhei para Carolina. A partir de amanhã, eu não vou mais fazer parte do Grupo Têxtil Rocha. Eu estou vendendo minhas ações. E você vai seguir seu caminho sozinha. Mãe, por favor. Eu ainda me pergunto se eu fiz a coisa certa. E você? O que você faria no meu lugar? Carolina desabou na cadeira com a cabeça nas mãos. Catarina estava pálida. Renato estava tremendo. Daniel me olhava com respeito. E eu finalmente respirei. Porque pela primeira vez em anos eu senti que tinha recuperado minha voz, minha dignidade, meu poder. O silêncio que veio depois das minhas palavras foi como o silêncio antes de uma tempestade. Pesado, elétrico, cheio de coisas que ninguém se atrevia a dizer. Carolina levantou a cabeça. Os olhos dela estavam vermelhos. Mãe, a senhora não pode fazer isso. Eu já fiz, querida. Mas a empresa é a sua vida. Era a minha vida, antes de você transformar ela em um campo de batalha. Renato se levantou de repente. Isso é ridículo. Senhora Helena, a senhora não pode tomar decisões assim só porque está brava. Eu não estou brava, Renato. Eu estou cansada. Cansada? Catarina interveio. Helena, por favor, isso é um exagero. Todos os filhos se afastam um pouco quando se casam. É normal. Eu olhei para ela com uma calma que surpreendeu até a mim. Catarina, você passou 2 anos me dizendo para soltar minha filha, para deixar ela voar, para me afastar. Bom, é exatamente isso que eu estou fazendo. Mas não assim. Então como? Como você queria que eu fizesse? Eu deveria continuar pagando em silêncio? Eu deveria continuar sendo a bolsa que sempre solta o dinheiro? Renato ficou pálido quando escutou aquelas palavras. Ele reconheceu o próprio comentário nas redes sociais. Eu nunca disse... Sim, você disse. Ela sempre solta as cordas da bolsa. Você se lembra? A cor sumiu do rosto dele completamente. Isso foi um comentário impensado. Comentários impensados são os mais honestos, Renato. Carolina me olhou com uma mistura de dor e confusão. A senhora checou minhas redes sociais. Sim, porque você me apagou da sua vida real. Tudo que me restou foi assistir sua vida falsa na internet. Mãe, isso não é justo. Você sabe o que não é justo, Carolina. Que sua mãe pague sua casa e você nunca convide ela para ver. Que sua mãe autorize sua promoção e você humilhe ela na frente dos convidados. Que sua mãe construa uma empresa para você e você haja como se tivesse levantado ela sozinha. Cada palavra era como uma facada, mas não de raiva, de verdade. Carolina cobriu o rosto com as mãos. Eu não queria que as coisas fossem assim. Então, por que você permitiu? Porque eu... Renato tocou o ombro dela. Carolina, você não precisa explicar nada. Sim, ela precisa explicar. Eu disse. Porque eu mereço. Daniel interveio suavemente. Senhora Helena, a senhora tem certeza de que quer vender suas ações? É uma decisão muito grande. Completamente certa, Daniel. E para quem a senhora pretende vender? Para uma empresa de private equity. Eu já tenho a proposta. São 600 milhões de reais. Carolina levantou a cabeça de repente. 600 milhões? É isso mesmo. Mas isso significa que a empresa não vai mais ser minha. Nem sua. Ela vai ser de estranhos. Catarina se levantou. Helena, você não pode fazer isso. Carolina trabalha lá. Ela tem um futuro lá.
Carolina tem uma graduação na faculdade. Ela tem experiência. Se ela for realmente tão boa quanto diz, ela vai achar um emprego em qualquer lugar. Mas não é a mesma coisa, Renato gritou. O grupo têxtil Rocha tem seu nome. É o seu legado. Era o meu legado. Mas Carolina decidiu que eu não fazia parte da vida dela, então ela não fará parte da minha também. Mãe, por favor. Carolina se levantou. Não jogue tudo fora por um momento de raiva. Isso não é um momento, Carolina. São 2 anos de humilhação, 2 anos de silêncio, 2 anos me sentindo invisível. Eu me aproximei dela. Você sabe quantas vezes eu chorei, esperando que você ligasse. Quantas vezes eu preparei comida pensando que você viria. Quantas vezes eu fiquei acordada me perguntando o que eu tinha feito de errado. Minha voz falhou. Eu te dei tudo, Carolina. Tudo. E você? Você me deixou de lado. Lágrimas escorriam pelo rosto dela. Mãe, eu sinto muito. Eu sei. Mas perdão não é o suficiente. O Sr. Mendes pigarreou. Senhora Helena, se a senhora assinar esses documentos hoje à noite, a venda se torna efetiva em 72 horas. Eu peguei a caneta. Carolina esticou a mão. Mãe, espere. Por favor, me dê uma chance. Deixa eu te mostrar que eu posso mudar. Carolina, eu não preciso que você mude. Eu preciso que você perceba uma coisa. Perceber o quê? Que dinheiro não compra amor. Que sucesso não substitui lealdade. Que uma mãe não é um caixa eletrônico. Renato começou a chorar. Senhora Helena, por favor. Nós precisamos da senhora. Você precisa de mim ou precisa do meu dinheiro? Ele não respondeu. Essa é a diferença, Renato. Você nunca precisou de mim, só do que eu podia te dar. Catarina se aproximou. Helena, seja razoável. Pense na sua filha. Pense no futuro dela. Eu passei 32 anos pensando no futuro dela. Agora, eu vou pensar no meu. Eu assinei o primeiro documento, depois o segundo e o terceiro. Cada assinatura era uma libertação. Cada traço era um adeus. Não para minha filha, mas para a ilusão de que as coisas voltariam a ser como eram. Quando eu terminei, entreguei os documentos para o Sr. Mendes. Feito. Carolina desabou na cadeira, completamente derrotada. E agora, mãe? O que eu vou fazer agora? O que todos nós fazemos quando perdemos algo importante? Aprender. Aprender o quê? A valorizar o que se tem antes que acabe. Eu tirei o broche de prata do meu vestido. O broche que minha mãe me deu. O broche que eu usei em cada momento importante da minha vida. Eu me aproximei de Carolina. Pegue isto. O que é? É o broche da minha mãe. Ela me deu no dia do meu casamento. Ela me disse para usar, para me lembrar de onde eu vim. Eu coloquei na mão dela. Eu quero que você fique com ele. E toda vez que você olhar, eu quero que você se lembre desta noite. Eu quero que você se lembre que amor não se compra, que família não se abandona e que uma mãe sempre vai ser uma mãe, mesmo que você escolha esquecer dela. Carolina fechou a mão em volta do broche e chorou. Chorou como não chorava havia anos. Renato estava paralisado. Catarina parecia perdida. Daniel me olhava com uma mistura de tristeza e admiração. Eu caminhei em direção à porta. O jantar acabou. Por favor, vão embora. Mãe! Carolina se levantou. Eu posso ir com a senhora? Nós conversamos, Carolina. Por favor. Não hoje à noite. Hoje à noite eu preciso ficar sozinha. Quando então? Quando você entender por que eu fiz isso. Eu abri a porta. Um por um eles saíram. Renato chorando. Catarina em silêncio. Daniel com um adeus respeitoso. Carolina foi a última a sair. Ela parou na soleira da porta. Mãe, eu amo a senhora. Eu sei, querida, mas às vezes amor não é o suficiente. O que a senhora quer dizer? Que amor sem respeito é manipulação, e eu não vou mais permitir ser manipulada. Eu nunca quis manipular a senhora. Mas você manipulou. Toda vez que você me pedia dinheiro sabendo que eu não podia te recusar. Toda vez que você usava meu amor como desculpa para sua irresponsabilidade. Toda vez que você me empurrava para fora da sua vida, mas me mantinha perto da sua carteira. Ela se calou. Boa noite, Carolina. Eu fechei a porta e pela primeira vez em 2 anos eu estava sozinha, completamente sozinha. Mas eu não me senti vazia. Eu me senti livre. Eu caminhei até a sala.
Sentei no mesmo sofá onde eu lia histórias para Carolina quando ela era criança. Toquei meu pescoço, o lugar onde o broche sempre estava. E embora eu não o tivesse mais, eu senti a presença da minha mãe. Eu fiz isso, mãe. Eu finalmente falei. E no silêncio daquela casa vazia, eu senti paz. Eu não dormi naquela noite. Fiquei sentada na sala, olhando as fotos na parede. Carolina com 5 anos com o cachorrinho no quintal. Carolina com 12 anos no dia da formatura do ensino fundamental. Carolina com 18 anos, no dia em que começou a faculdade. Carolina no dia do casamento, sorrindo ao lado de Renato. Cada foto era uma lembrança. Cada lembrança era um adeus. Porque eu sabia que depois daquela noite, nada seria igual. E eu não me arrependi. Porque às vezes, perder algo é a única forma de se recuperar. Às vezes, soltar é o maior ato de amor próprio. Às vezes, dizer chega é a coisa mais corajosa que você pode fazer. Naquela noite, enquanto o silêncio preenchia cada canto da minha casa, eu entendi algo que minha mãe sempre soube: que uma mulher que se respeita nunca está perdida, mesmo que ela perca todo o resto. Os dias depois daquele jantar foram os mais estranhos da minha vida. Não porque eu estava sozinha, mas porque pela primeira vez em anos eu me senti completa. Segunda-feira de manhã, eu recebi uma ligação de Daniel. Senhora Helena, os investidores confirmaram a compra. Eles querem se reunir com a senhora na sexta para assinar o contrato final. Perfeito. Daniel, eu estarei lá. Eu posso te perguntar uma coisa? Claro. A senhora tem certeza disso? Ainda dá tempo de reconsiderar. Eu olhei para a janela. O jardim que eu tinha cuidado por anos, as hortênsias que Ricardo plantou, a cadeira de balanço onde eu sentava para pensar. Mais certeza do que nunca. Daniel, eu entendi. E Carolina, ela falou com você? Não. A senhora quer que eu diga como ela está? Não. Quando ela estiver pronta, ela vai me procurar. Senhora, ela está arrasada. Bom, isso quer dizer que ela finalmente está sentindo algo de verdade. Silêncio. Com todo respeito, senhora Helena, eu acho que a senhora fez a coisa certa. Obrigada, Daniel. Eu desliguei e pela primeira vez em semanas, eu sorri. Os dias seguintes foram uma mistura de libertação e melancolia. Eu guardei todas as fotos de Carolina em uma caixa. Eu não joguei fora, mas também não deixei à vista. Eu limpei a casa. Eu doei roupas antigas. Reorganizei os móveis. Abri as janelas. Era como se eu estivesse limpando minha vida, me livrando do que não me servia mais. Quarta-feira à tarde, a campainha tocou. Eu abri a porta. Era Renato. Os olhos dele estavam inchados. Ele estava sem fazer a barba, com o cabelo bagunçado, vestindo calças de ganga simples e um moletom. Eu nunca tinha visto ele daquele jeito. Senhora Helena, eu posso entrar? Eu hesitei, mas por fim concordei. Pode entrar. Nós caminhamos até a sala. Ele sentou na beirada do sofá nervoso. Você quer água? Café? Não. Obrigado. Eu sentei de frente para ele. Por que você está aqui, Renato? Ele olhou para baixo. Eu vim pedir desculpas. Desculpas pelo quê? Por tudo. Pelo jeito que eu tratei a senhora, pelas coisas que eu disse, por afastar Carolina da senhora. Carolina sabe que você está aqui? Não, ela está muito chateada, senhora Helena. Ela não dormiu, mal come, ela fica só olhando o broche que a senhora deu a ela. Eu senti algo no meu peito, mas não cedi. E você? Como você está? Com medo. Medo de quê? De perder tudo. Aí estava, a verdade. Perder tudo ou perder o dinheiro? Ele olhou para cima, lágrimas nos olhos. Eu sei que a senhora acha que eu só me importava com o dinheiro. E talvez no começo fosse assim, mas eu me importo com Carolina. Você se importa com ela ou se importa com a vida que ela te dá? Eu não sei. Pelo menos ele foi honesto. Renato, você sabe por que eu fiz o que fiz? Porque a senhora estava brava. Não, porque eu estava cansada. Cansada de ser invisível, cansada de ser usada, cansada do meu amor ser condicional. Eu nunca quis que a senhora se sentisse assim. Mas você me fez sentir assim. Você e sua mãe. Renato começou a chorar. Minha mãe sempre me disse para casar com alguém que pudesse me dar uma vida boa, que amor não é o suficiente, que eu precisava de segurança. E Carolina te deu isso.
Sim, mas agora eu não sei se o que eu sinto por ela é amor ou costume. Eu fiquei em silêncio porque essa era uma pergunta que só ele podia responder. Senhora Helena, a senhora acha que Carolina me ama? Eu acho que Carolina ama a ideia de você, o marido perfeito, a família perfeita, a vida perfeita, mas eu não sei se ela realmente conhece você. E a senhora acha que eu a conheço? O que você acha? Ele se calou. E naquele silêncio estava a resposta. Por que você veio de verdade, Renato? Porque eu estou com medo de que tudo desmorone. Já desmoronou. A questão é, o que você vai construir agora? E se a gente não conseguir construir nada? Então a gente vai saber a verdade. Que verdade? Que o que vocês tinham não era real. Era uma ilusão sustentada pelo meu dinheiro. Renato cobriu o rosto com as mãos e chorou. Chorou como um garoto perdido. E por um momento eu senti compaixão por ele. Renato, eu vou te dizer algo que minha mãe me disse uma vez. Um homem que constrói a vida dele no dinheiro dos outros nunca será livre, porque ele sempre vai viver com medo de perder. E o que eu devo fazer? Só você sabe disso. Ele enxugou as lágrimas. A senhora vai nos perdoar um dia? Eu já perdoei você, Renato. Perdoar não significa esquecer, e não significa voltar. Então, o que significa? Significa soltar a dor, mas não soltar a lição. Ele se levantou. Obrigado por ter me recebido. De nada. Ele caminhou até a porta, mas parou. Senhora Helena, Carolina sente muito a sua falta. Eu sei. A senhora também sente falta dela? Todos os dias. Mas isso não muda o que eu fiz. Por que não? Porque amor não é o suficiente quando não tem respeito. Renato balançou a cabeça e foi embora. Eu fechei a porta. E eu percebi uma coisa. Renato não veio pedir desculpas por mim. Ele veio pedir desculpas por ele mesmo. Porque ele estava começando a entender o que é perder algo que você nunca valorizou. Quinta-feira à noite, eu recebi uma mensagem de Carolina. Era uma mensagem de voz. Eu hesitei, mas finalmente eu apertei o botão de reprodução. Mãe, sou eu. Eu sei que a senhora não quer falar comigo, e eu entendo, mas eu preciso dizer uma coisa. A voz dela estava embargada. A senhora tem razão em tudo. Eu fui uma filha ruim. Eu usei a senhora. Eu ignorei a senhora. Eu fiz a senhora se sentir invisível, e não tem desculpa para isso. Eu escutei ela prender a respiração. Eu tenho pensado muito em tudo que a senhora disse, em tudo que eu fiz. E eu percebi que eu perdi a senhora há muito tempo. Não na sexta-feira, mas anos atrás. Silêncio. E o pior é que eu nem percebi. Eu estava tão ocupada tentando ser alguém importante que eu esqueci da pessoa mais importante na minha vida. Meu coração apertou. Daniel me disse que a senhora vai assinar a venda na sexta. E eu entendo por que a senhora está fazendo isso. Porque eu forcei a senhora a fazer. Porque eu mostrei que eu não merecia seu sacrifício. A voz dela falhou. Eu só quero que a senhora saiba que eu amo a senhora, mãe. Eu sempre amei. Mesmo que eu não tenha demonstrado, mesmo que eu tenha agido como se a senhora não importasse. Eu chorei. Chorei ouvindo as palavras que eu esperei por anos. Eu não estou pedindo para a senhora mudar de ideia. Eu não estou pedindo para a senhora me perdoar. Eu só estou pedindo para que a senhora saiba que eu percebi, que eu finalmente entendi o que eu perdi. A mensagem terminou. Eu fiquei sentada com o telefone na mão e pela primeira vez desde aquele jantar, eu senti algo no meu coração se acalmar. Mas eu não respondi, porque não era a hora ainda. A sexta-feira chegou. Eu me vesti com um terno azul marinho. Coloquei meus brincos de pérola. Arrumei meu cabelo. Fiz minha maquiagem com cuidado. Mas eu não usei o broche de prata, porque aquele broche estava com Carolina agora. E era melhor assim. Eu cheguei nos escritórios do Grupo Têxtil Rocha às 10 horas da manhã. O prédio que eu vi crescer. As paredes que eu conhecia de cor. A empresa que eu construí com sangue, suor e lágrimas. Tudo estava prestes a deixar de ser meu. E eu não me arrependi. Daniel estava me esperando na sala de reuniões. Ao lado dele, 3 homens em ternos perfeitos, os investidores. Senhora Helena, estes são o Senhor Ferreira, Senhor Santos e Senhor Guimarães. Nós trocamos cumprimentos. É uma honra conhecê-la, senhora Helena. O Grupo Têxtil Rocha é uma empresa excepcional. Obrigada. Nós sentamos. O senhor Mendes abriu a pasta dele.
Nós temos os contratos prontos. Se a senhora Helena assinar hoje, a transação se torna efetiva em 72 horas. Perfeito. Um dos investidores pigarreou. Senhora Helena, antes de a senhora assinar, eu gostaria de lhe perguntar uma coisa. Por que a senhora está vendendo? O Grupo Têxtil Rocha está no melhor momento dele. As projeções são excelentes. Não faz sentido vender agora. Eu olhei para a janela, na direção da cidade que foi meu lar por tantos anos. Eu estou vendendo porque eu aprendi algo importante. O quê? Que às vezes a coisa mais valiosa que você tem não é o que você constrói, mas saber a hora de deixar ir. Ele balançou a cabeça respeitosamente. Eu entendo. Eu peguei a caneta e assinei uma vez, 2 vezes, 3 vezes. Cada assinatura era um adeus, mas também um novo começo. Quando eu terminei, os investidores apertaram minha mão. Foi um prazer fazer negócios com a senhora Helena. E igualmente. Daniel me acompanhou até a porta. Senhora, o que vai acontecer agora? Viver, Daniel. Eu finalmente vou viver. E Carolina? Carolina vai ter que aprender a viver também, sem mim. Ela sabe que a venda foi assinada hoje? Eu não contei a ela. Vai doer. Eu sei. Mas às vezes, a dor é o único jeito de acordar. Daniel sorriu tristemente. Foi uma honra trabalhar com a senhora todos esses anos. A honra foi minha, Daniel. Nós nos abraçamos e eu saí daquele prédio pela última vez. Cabeça erguida, coração leve, com a certeza de que eu tinha feito a coisa certa. Naquela noite na minha casa, eu fiz uma xícara de chá de camomila. Sentei no quintal debaixo das estrelas e pela primeira vez em anos, eu senti paz. Porque eu tinha aprendido algo que mudou minha vida. Que amor verdadeiro não é se sacrificar até desaparecer. É amar a si mesma o suficiente para colocar limites. É respeitar a própria dignidade. É saber que você pode perder tudo, menos a si mesma. E naquela noite, enquanto o vento agitava as folhas das hortênsias, eu senti que minha mãe estava comigo, sorrindo, orgulhosa, porque finalmente eu tinha aprendido a soltar. 3 meses depois de assinar a venda, minha vida era completamente diferente. Não materialmente, mas na essência. Eu vendi a casa geminada. Era grande demais para mim sozinha. Muitas lembranças, muitas sombras do passado. Eu comprei um apartamento pequeno numa cidade litorânea, com janelas grandes que deixavam a luz entrar, uma sacada com vasos cheios de suculentas, uma cozinha onde eu só cozinhava para mim. Era perfeito. Eu comecei a fazer coisas que eu tinha adiado por anos. Eu fiz aulas de pintura. Eu descobri que amava pintura a óleo. As cores vibrantes, a liberdade de criar algo só pelo prazer de criar. Eu entrei para um clube do livro. Mulheres da minha idade com histórias parecidas com a minha. Divórcios, filhos distantes, vidas reconstruídas. Nós nos reuníamos nas terças, tomávamos café, falávamos de livros e de vida. Pela primeira vez em anos, eu tinha amigas. Uma delas, Bianca, me disse uma tarde: Helena, você está diferente. Diferente como? Mais leve, como se um peso tivesse saído dos seus ombros. Eu sorri. É exatamente como eu me sinto. Durante aqueles 3 meses, eu não procurei Carolina, e ela não me procurou. No começo, doeu. Todo dia, eu esperava uma mensagem, uma ligação, alguma coisa. Mas, pouco a pouco, a dor se transformou em aceitação. E a aceitação, em paz. Daniel me ligava de vez em quando só para saber como eu estava. Senhora Helena, como a senhora está indo? Bem, Daniel, muito bem. Fico feliz em saber. E a empresa? Os novos donos estão fazendo mudanças. Algumas boas, outras nem tanto. E Carolina? Silêncio. O que aconteceu, Daniel? Carolina não trabalha mais no Grupo Têxtil Rocha. Eu gelei. O quê? Os investidores revisaram todos os arquivos. Eles encontraram irregularidades. Que tipo de irregularidades? Despesas pessoais cobradas da empresa, bônus não justificados, relatórios de desempenho falsos. Meu coração parou. Carolina fez isso? Não diretamente, mas ela autorizou muitas dessas despesas. E quando os investidores pediram explicações a ela não conseguiu justificar. Eles demitiram ela. Eles pediram a demissão dela. Se ela não pedisse, eles iam processar. Eu fechei os olhos. Quando isso aconteceu?
2 semanas atrás. Por que você não me contou antes? Porque eu achei que a senhora não ia querer saber. Eu sempre vou querer saber, Daniel. Ela é minha filha. Eu sei, senhora. Desculpe. A senhora sabe como ela está? Não muito bem. Renato a deixou. O quê? 1 semana atrás ele saiu de casa. Ele pediu o divórcio. Eu senti um soco no estômago. Por quê? Pelo que eu soube, porque Carolina não tem mais dinheiro. A casa está para ser tomada pelo banco. Os carros foram apreendidos. E Renato... Bom, Renato não quis ficar para a parte difícil. Eu fiquei em silêncio, porque embora uma parte de mim sentisse dor pela minha filha, outra parte entendia que isso era necessário, que essa era a lição que Carolina precisava aprender. Obrigada por me contar, Daniel. A senhora vai procurar ela? Não, não ainda. Por que não? Porque se eu procurar ela agora, ela vai achar que eu estou lá para resgatar ela, e isso não a ajudaria. Ela precisa chegar no fundo do poço. Ela precisa entender as consequências das decisões dela. A senhora é muito sábia, senhora Helena. Eu não sou sábia. Eu sou só uma mãe que aprendeu a amar de um jeito diferente. Eu desliguei. E naquela noite, eu chorei. Chorei pela minha filha, pela dor que ela estava sentindo, pelas lições que ela estava aprendendo. Mas eu não procurei por ela, porque eu sabia que ela tinha que andar sozinha. 2 semanas depois, eu encontrei Catarina. Foi em uma cafeteria em um bairro nobre. Eu estava tomando um cappuccino, lendo um livro, e ela entrou. Nós nos olhamos e por um momento eu achei que ela ia me ignorar. Mas ela não ignorou. Ela se aproximou da minha mesa. Helena, Catarina, você pode sentar se quiser. Ela se sentou. Pediu um chá. Ficamos em silêncio por vários minutos. Por fim, ela falou. Eu suponho que você já saiba de Carolina e Renato. Sim, Renato está morando comigo. Ele está muito chateado. Eu imagino. Ele diz que cometeu um erro, que nunca deveria ter deixado Carolina. E o que você pensa? Catarina olhou para baixo. Eu acho que eu também cometi um erro. Qual? O erro de ensinar meu filho que dinheiro é mais importante do que amor. Eu fiquei em silêncio. Por anos eu disse a ele para casar com alguém que pudesse dar segurança, que amor não paga as contas, que ele precisava pensar com a cabeça, não com o coração. E agora eu vejo que eu tenho um filho que não sabe amar, que só sabe calcular, que só sabe usar. Os olhos dela se encheram de lágrimas. E o pior é que eu fiz ele ser assim. Catarina, não. Helena, me deixe falar. Eu te devo desculpas. Você não me deve nada. Sim, eu devo. Eu te tratei mal. Eu te julguei. Eu fiz você se sentir menos porque, no fundo, eu tinha inveja. Inveja de quê? Da sua força, da sua independência, de você ter levantado uma empresa sozinha, de você não precisar de ninguém para ser alguém. Ela enxugou as lágrimas. Eu me casei jovem, tive Renato jovem, e meu marido. Meu marido me sustentou a vida inteira. Eu nunca trabalhei. Eu nunca tive meu próprio dinheiro. Eu nunca tive minha própria identidade. Catarina, ser mãe e esposa também é trabalho. Eu sei, mas não é a mesma coisa. Quando meu marido morreu, eu fiquei com uma pensão, com uma casa, mas sem propósito, sem amor próprio. É por isso que você queria que Renato casasse com alguém com dinheiro? Sim, porque eu não queria que ele dependesse de alguém do jeito que eu dependi. Mas eu errei, porque agora ele está pior. Ele não depende de ninguém, porque ele não sabe amar ninguém. Ele ainda pode aprender. Você acha? Todos nós podemos aprender se quisermos. Catarina me olhou com olhos tristes. Helena, você vai conseguir me perdoar um dia? Eu já perdoei você, Catarina. Sério? Sério, guardar rancor só machuca a mim, não a você. Você é uma mulher admirável. Não, eu sou só uma mulher que aprendeu a soltar. Nós sentamos em silêncio, tomando nossas bebidas. E pela primeira vez, eu senti compaixão por Catarina, porque eu entendi que ela também era uma vítima. Uma vítima de uma sociedade que ensinou a ela que o valor dela estava no homem ao lado dela, não nela mesma. 1 mês depois, eu recebi uma carta. Era de Carolina, escrita à mão em uma folha amassada, com uma letra trêmula. Eu abri, com o coração acelerado. Mãe, eu não sei se a senhora vai ler esta carta. Eu não sei se eu ainda importo para a senhora, mas eu preciso escrever.
4 meses se passaram desde aquele jantar, 4 meses que foram os mais difíceis da minha vida. Eu perdi meu emprego, eu perdi minha casa, eu perdi Renato, eu perdi tudo que eu achava que me definia. E no meio de toda essa perda, eu finalmente encontrei a senhora. Não fisicamente, mas na minha memória. Eu me lembrei de quando eu era criança, e a senhora lia histórias para mim antes de dormir. Eu me lembrei de quando eu tinha 12 anos, e papai morreu e a senhora me disse: "Nós vamos ficar bem, nós sempre vamos ficar bem." Eu me lembrei de quando eu me formei na faculdade e a senhora chorou de orgulho. Eu me lembrei de todas as vezes que a senhora esteve lá sem pedir nada em troca. E eu percebi algo que rasgou minha alma, que eu esqueci a senhora. Eu esqueci a senhora quando eu me casei. Eu esqueci a senhora quando eu comecei a ganhar dinheiro. Eu esqueci a senhora quando Renato me convenceu que a senhora era um estorvo. Eu esqueci a senhora quando a senhora mais precisou de mim. E agora que eu perdi tudo, eu finalmente entendi o que eu perdi primeiro. A senhora, mãe. Eu não estou escrevendo para pedir para a senhora me resgatar. Eu não estou escrevendo para pedir dinheiro. Eu não estou escrevendo para pedir para a senhora voltar. Eu estou escrevendo para dizer obrigada. Obrigada por me amar mesmo quando eu não amei a senhora de volta. Obrigada por me dar tudo mesmo quando eu não merecia. Obrigada por me deixar ir quando eu precisei cair. Porque a senhora estava certa, mãe. Às vezes, o único jeito de aprender é perdendo. E eu precisei perder tudo para entender o que realmente importa. Eu moro em um apartamento pequeno agora. Eu trabalho em uma oficina de conserto de tecnologia comunitária. Eu ganho pouco. Eu vivo de forma simples, mas pela primeira vez em anos eu me sinto livre. Livre das aparências, livre das expectativas, livre das mentiras. Todo dia eu olho para o broche que a senhora me deu. E todo dia eu me lembro das suas palavras. Amor sem respeito é manipulação. A senhora estava certa. Eu manipulei a senhora. Eu usei a senhora. Eu machuquei a senhora. E não tem desculpa para isso. Eu só quero que a senhora saiba que eu percebi, que eu entendi, e que eu vou passar o resto da minha vida tentando ser a pessoa que a senhora merecia como filha, mesmo que eu não esteja mais ao seu lado. Eu amo a senhora, mãe. Eu sempre amei. Carolina. Eu terminei de ler a carta com lágrimas escorrendo pelo meu rosto. E pela primeira vez em meses, eu senti que minha filha tinha acordado. Não a Carolina que tinha tudo e não valorizava nada, mas a Carolina que perdeu tudo e finalmente entendeu. Naquela noite eu respondi, também escrita à mão em papel, com a mesma solenidade. Carolina, eu li sua carta várias vezes e eu quero que você saiba de uma coisa. Eu nunca parei de te amar, nem mesmo quando você me machucou mais. Porque é isso que uma mãe faz. Ela ama mesmo quando dói. Mas o amor de uma mãe não significa permitir ser machucada. E foi isso que eu tive que aprender. Que amar não é aguentar, é colocar limites. Que amar não é dar tudo, é ensinar o valor. Que amar não é ficar em silêncio, é ter a coragem de falar. Você fez coisas que me machucaram muito, mas eu também fiz coisas que te machucaram. Ao te deixar ir, ao vender a empresa, ao tirar o chão debaixo dos seus pés. E eu não me arrependo, porque agora eu vejo quem você é capaz de ser. Uma mulher que trabalha com as mãos, uma mulher que vive com dignidade, uma mulher que finalmente entende que o valor não está no que você tem, mas em quem você é. Eu tenho orgulho de você, Carolina. Não da diretora de operações que ganhava 300 mil reais, mas da mulher que trabalha de forma simples e vive de forma honesta. Porque essa mulher é real. Essa mulher é livre. Essa mulher é minha filha. Você me chamou de embaraçosa uma vez. Anos depois, eu vejo o mesmo vazio nos olhos de Renato enquanto ele está sozinho na casa da mãe dele, arrependido. A vida sempre cobra as dívidas. E embora nosso caminho tenha sido doloroso, eu sou grata. Porque você me ensinou algo que eu precisava aprender. Que soltar não é parar de amar. É amar o suficiente para deixar crescer. Quando você estiver pronta, venha me procurar. Não para me pedir nada, só para tomar um café e recomeçar. Como mãe e filha. Como pessoas que se respeitam. Como família que reconquistou o lugar. Eu amo você, Carolina. Eu sempre vou amar. Mãe. Eu enviei a carta e 2 semanas depois,
Carolina bateu na minha porta. Ela estava vestindo calças de ganga velhas, uma camisa simples, sapatos gastos, mas os olhos dela brilhavam. Olá, mãe. Olá, querida. Nós nos abraçamos e naquele abraço estava todo o perdão, toda a dor, todo o amor. Nós não falamos de dinheiro. Não falamos da empresa. Não falamos do passado. Nós só sentamos na minha sacada. Tomamos café e conversamos sobre a vida. Como está seu trabalho? Eu perguntei. Cansativo, mas honesto. Fico feliz em saber. E a senhora? Como está? Livre, ela sorriu. Eu fico feliz por a senhora, mãe. Nós ficamos em silêncio, olhando o pôr do sol. E por fim, Carolina disse: Mãe, a senhora estava certa em tudo. Não em tudo, mas no que importava. Sim. A senhora sabe qual é a parte mais difícil de perder tudo? Qual? Perceber que nunca foi meu, que tudo que eu tive veio da senhora e que eu peguei como se eu merecesse. Agora você sabe, agora eu sei. Ela pegou minha mão. Obrigada por não ter me resgatado. Obrigada por aprender a lição. E naquele momento eu senti que a lei do retorno tinha feito o trabalho dele. Não com vingança, mas com justiça. Carolina tinha perdido tudo de material, mas tinha ganhado algo inestimável. Dignidade, humildade e a oportunidade de recomeçar, como uma nova mulher, como minha filha. Por fim, 6 meses depois daquele primeiro café na minha sacada, minha vida tinha encontrado um equilíbrio que eu nunca imaginei ser possível. Não era a vida que eu tinha planejado. Era melhor, porque era minha, completamente minha. Carolina e eu nos víamos uma vez por semana, às vezes 2, mas nunca mais, porque nós duas tínhamos aprendido algo fundamental. Amor saudável precisa de espaço. Ela continuou trabalhando na oficina de conserto de tecnologia comunitária. Não era glamuroso, não era o que ela tinha sonhado, mas era honesto. Ela me falava dos clientes dela, dos colegas de trabalho, de como ela estava aprendendo a viver com menos. Sabe qual é a coisa mais estranha, mãe? Ela me disse uma tarde, enquanto a gente tomava café em um parque. Qual? Que eu durmo melhor agora. Antes, quando eu tinha tudo, eu vivia com medo constante de perder. Agora que eu perdi, eu não tenho mais medo. Eu sorri. Isso se chama liberdade, querida. Eu nunca achei que a liberdade viria de ter menos. Riqueza de verdade não é o que você tem, é o que você não precisa. Ela balançou a cabeça, e eu vi algo nos olhos dela que eu não via havia anos. Paz. Ela me falou do processo de divórcio com Renato. Foi rápido, ele não quis nada de mim porque não tinha mais nada para levar. Como você se sente sobre isso? Aliviada. Triste, mas principalmente aliviada. Por que triste? Porque eu percebi que eu nunca amei ele de verdade. Eu só amei a ideia dele. O marido perfeito, a vida perfeita. E ele, eu acho que ele também não me amava. Ele só amava o que eu podia dar a ele. Então vocês dois estão melhores assim. Sim, mesmo que doa admitir. Nós sentamos em silêncio, olhando as crianças brincarem no parque. Mãe, eu posso te perguntar uma coisa? Claro. A senhora se arrepende de ter vendido a empresa? Eu pensei na pergunta dela. Pensei de verdade. Não, nem por um dia. Por que não? Porque a empresa era só tijolo, cimento e papel. Você é minha carne e sangue. E eu preferi perder a empresa temporariamente do que perder você para sempre. Os olhos dela se encheram de lágrimas. A senhora não me perdeu, mãe. A senhora me achou. Não, querida, você se achou. E naquele momento eu soube que tinha valido a pena. Cada lágrima, cada noite sem dormir, cada decisão difícil, tudo tinha valido a pena. Porque minha filha tinha voltado. Não a filha que eu tinha perdido, mas uma melhor, uma que tinha aprendido. Durante aqueles meses, eu também tive notícias de Renato através de Bianca, minha amiga do Clube do Livro. Helena, lembra do seu genro? Sim. O que tem ele? Eu vi ele outro dia em uma cafeteria. Ele estava com a mãe dele e eles pareciam diferentes. Renato tinha emagrecido, sem roupas de grife, roupa simples, nada parecido com o homem que ostentava nas redes sociais. Você falou com eles? Não, mas eu escutei eles conversando. Renato estava chorando. Ele estava dizendo para a mãe que tinha cometido o pior erro da vida dele ao deixar Carolina. Sim,
Ele disse que Carolina era a única pessoa que tinha amado ele de verdade e que ele tinha desprezado ela. Eu fiquei em silêncio. Você quer que eu te conte mais uma coisa? A mãe dele respondeu a ele: Filho, eu te ensinei tudo o que eu sabia, mas eu nunca te ensinei a amar, e é disso que eu mais me arrependo. Eu senti algo no meu peito. Não era satisfação, não era vingança, era compaixão, porque eu entendi que Renato também era uma vítima de uma criação que ensinou a ele que o valor de um homem estava no que ele podia adquirir, não em quem ele podia ser. Você acha que ele vai ficar bem? Bianca me perguntou. Eu espero que sim. Todo mundo merece uma segunda chance, até ele. Você é muito generosa, Helena. Eu não sou generosa. Eu só aprendi que guardar rancor é como tomar veneno e esperar que o outro morra. Bianca sorriu. É por isso que eu te admiro. Não me admire. Aprenda com meus erros. Que erros? Ficar em silêncio por tanto tempo, me permitir ser desrespeitada, acreditar que amor era o suficiente sem dignidade. Mas você resolveu no final. Sim, mas me custou anos, e eu quase perdi minha filha. Mas você não perdeu. Não, eu não perdi. E essa era a verdade que enchia meu coração todo dia. Um sábado à tarde, Carolina veio no meu apartamento com algo nas mãos. Oi, mãe. Oi, querida. O que você tem aí? Um presente para a senhora. Para mim? Ela me entregou uma caixa pequena embrulhada em papel simples. Eu abri. Dentro estava o broche de prata. O broche da minha mãe. O broche que eu tinha dado a Carolina naquela noite. Carolina, eu quero que você fique com ele. Mas eu dei para a senhora. Eu sei. E foi o presente mais valioso que eu já recebi. Porque toda vez que eu via, eu lembrava quem eu sou e de onde eu vim. Lágrimas começaram a escorrer pelo meu rosto, mas agora eu não preciso mais dele para lembrar, porque eu carrego isso aqui. Ela tocou o peito. E eu quero que a senhora pegue de volta, porque ele é seu, sempre foi seu. Eu peguei o broche com as mãos trêmulas. Querida, mãe, eu também quero dizer outra coisa. Eu estou economizando. Não muito, mas alguma coisa. E quando eu tiver o suficiente, eu vou pagar o dinheiro que eu peguei emprestado. Carolina, eu não preciso. Eu preciso. Eu preciso mostrar para a senhora que eu não sou a mesma pessoa que usou a senhora. Eu preciso mostrar que eu aprendi. Você já mostrou. Não, não ainda. Mas eu vou, mesmo que demore anos. Eu a abracei. E naquele abraço, eu senti que o ciclo inteiro tinha se fechado. A dor, o aprendizado, a redenção, tudo. Eu tenho orgulho de você, Carolina. Obrigada por não ter desistido de mim, mãe. Eu nunca desistiria de você. Você é minha filha. Nós ficamos abraçadas por um bom tempo. E quando nos separamos, eu vi a mulher que ela tinha se tornado. Não a mulher de sucesso que fazia milhões, mas a mulher digna que trabalhava pelos sonhos dela. E era lindo. Naquela noite, depois que Carolina foi embora, eu prendi o broche de prata de volta. Olhei para mim no espelho e vi uma mulher diferente. Uma mulher que tinha passado pelo fogo, que tinha perdido tudo, que tinha chorado até secar as lágrimas, mas que tinha saído mais forte, mais sábia, mais livre. Eu toquei o broche e escutei a voz da minha mãe. Uma mulher que sabe quando ficar em silêncio, também sabe quando falar. Eu sorri. Eu fiz isso, mãe. Eu finalmente falei. E no silêncio do meu apartamento, eu senti a presença dela. Orgulhosa, satisfeita, em paz. Os meses seguintes trouxeram uma calma que eu não experimentava havia anos. Eu continuei fazendo aulas de pintura. Eu expus algumas das minhas telas em uma galeria pequena. Eu não vendi muito, mas não importava. Porque eu não estava fazendo por dinheiro. Eu estava fazendo por mim. Eu continuei indo ao clube do livro. As mulheres se tornaram minha família. Nós nos apoiávamos. Nós nos escutávamos. Nós nos entendíamos, porque todas nós tínhamos vivido histórias parecidas de sacrifício, de dor, de renascimento. Uma tarde, enquanto pintava na minha sacada, eu recebi uma ligação. Era Daniel. Senhora Helena, como a senhora está? Bem, Daniel. E você? Eu estou bem também. Eu estou ligando para te contar uma coisa. O que aconteceu? Eu pedi demissão do grupo Têxtil Rocha. O quê? Por quê? Porque os novos donos não têm os valores que a senhora tinha. Tudo é só números para eles. Eles não se importam com as pessoas.
Eu sinto muito, Daniel. Não sinta. Foi a melhor decisão. Eu abri minha própria consultoria e adivinha quem foi minha primeira cliente? Quem? Carolina. Eu fiquei em silêncio. Carolina. Sim, ela tem uma ideia de negócio. Pequena, modesta, mas sólida. Ela me pediu para ajudar ela a montar o plano de negócios. Do que se trata? Ela quer abrir uma loja de conserto de tecnologia, mas com uma missão social. Consertar aparelhos antigos para doar para escolas de baixa renda. Eu senti meu coração inchar de orgulho. Daniel, isso é lindo. É sim. E o melhor é que ela está fazendo tudo por conta própria, com as economias dela, com o próprio trabalho. Ela precisa de ajuda? Ela me fez prometer não contar nada para a senhora. Ela diz que quer fazer sozinha. Eu sorri. Então respeite a vontade dela. Eu vou. Eu só queria que a senhora soubesse que sua filha é uma boa mulher, senhora Helena. Ela finalmente é a mulher que a senhora sempre acreditou que ela podia ser. Obrigada por me contar, Daniel. Obrigada, senhora, por ensinar a todos nós o que é ter dignidade. Eu desliguei e chorei. Mas desta vez não eram lágrimas de dor. Eram lágrimas de alegria, porque minha filha estava construindo algo, não com meu dinheiro, não com meu nome, mas com as mãos dela, com o esforço dela, com o coração dela. E isso valia mais do que qualquer corporação. 6 meses depois, Carolina abriu a loja dela. Ela me convidou, mas não como convidada de honra, só como mais uma pessoa. Mãe, eu não quero que a senhora se sinta obrigada a vir. Você está brincando? Eu não perderia isso por nada. É pequena. Nada comparada a Carolina. Pare, é sua, e isso a faz grande. No dia da inauguração, eu cheguei cedo. A loja ficava em um bairro de classe trabalhadora. Não era luxuosa, mas era limpa, organizada, com uma placa pintada à mão que dizia: Eletrônicos renovados, segundas chances para tudo. Eu sorri quando li o nome, porque era perfeito. Carolina estava lá dentro, vestindo um avental, preparando tudo. Quando ela me viu, os olhos dela brilharam. Mãe, a senhora veio? Claro que eu vim. Ela me mostrou a loja, as bancadas de trabalho, as ferramentas, os aparelhos que ela já tinha consertado. Este tablet vai para uma escola carente. Este computador para um centro comunitário. Este rádio para um lar de idosos. Querida, isso é lindo, é pequeno, mas é honesto. É tudo. Nós ficamos olhando a loja em silêncio. Mãe, eu posso te dizer uma coisa? Sempre. Eu estou mais feliz agora do que quando eu tinha tudo. Eu sei. Como a senhora sabe? Porque eu vejo nos seus olhos. E a senhora? A senhora está feliz? Mais feliz do que nunca. A senhora sente falta da empresa? Às vezes, mas eu não trocaria isso pelo que eu tenho agora. O que a senhora tem agora? Paz, liberdade e minha filha de volta. Nós nos abraçamos, e naquele abraço estava tudo. Perdão, amor, redenção, tudo. A inauguração foi simples. Vizinhos vieram, alguns clientes, Daniel, algumas pessoas do antigo emprego de Carolina. Mas Renato não veio, nem Catarina, e estava tudo bem, porque essa vida nova não tinha espaço para pessoas que só queriam tirar, só para pessoas que queriam dar. No fim do dia, quando todos tinham ido embora, Carolina e eu sentamos na entrada da loja olhando o pôr do sol. Mãe, a senhora sabe que dia é hoje? Não, 1 ano atrás. 1 ano atrás foi o jantar onde tudo mudou. A senhora está certa. Naquele dia eu achei que tinha perdido tudo, mas agora eu vejo que naquele dia eu ganhei tudo. O que você ganhou? Eu ganhei a mim mesma. E ganhei a senhora de verdade desta vez. Eu peguei a mão dela. Querida, eu sempre estive lá. Você só estava cega demais para me ver. Eu sei e eu sinto muito. Não peça mais desculpas. Apenas continue. Sabe pelo que eu sou mais grata? Pelo quê? Que a senhora teve a coragem de me deixar ir, porque se a senhora não tivesse, eu ainda estaria sendo aquela mulher vazia que só se importava com as aparências. Você não precisa me agradecer. Eu tive que fazer isso por você e por mim. Você alguma vez duvidou? Todo dia. Mas eu sabia que era a coisa certa a fazer. E se não tivesse dado certo? E se eu tivesse continuado a mesma? Então eu teria aprendido a viver sem você, mas com minha dignidade intacta. Ela balançou a cabeça. A senhora é a mulher mais forte que eu conheço. Eu não sou forte. Eu só aprendi a me amar. Isso é ser forte.
Nós sentamos em silêncio, olhando o sol desaparecer atrás dos prédios. E naquele silêncio eu entendi algo fundamental: que a vida não é sobre não cair, é sobre se levantar. Que amor não é dar tudo, é dar valor a si mesma. Que família não é sangue, é respeito. E que às vezes perder é o único jeito de ganhar. Naquela noite, quando eu voltei para o meu apartamento, sentei na minha sacada com uma xícara de chá, com o broche de prata no meu vestido, e pensei em tudo que eu tinha vivido: a dor, a traição, a perda, mas também a cura, o perdão, o renascimento. E eu entendi que tudo tinha sido necessário. Cada lágrima, cada decisão difícil, cada noite sem dormir. Tudo tinha me trazido até aqui, até este momento, até esta paz, até esta versão de mim mesma que finalmente se encontrou. Eu peguei meu telefone e escrevi algo que eu precisava escrever. Não para Carolina, não para mais ninguém. Para mim mesma. Cara Helena, hoje eu quero te dizer algo que eu devia ter dito há anos. Eu tenho orgulho de você. Orgulho de como você se levantou quando todo mundo desistiu de você. Orgulho de como você amou mesmo quando foi ferida. Orgulho de como você teve a coragem de soltar quando foi necessário. Por anos, você tirou seu valor do que você dava aos outros. Mas hoje você sabe que seu valor está em quem você é. Não no que você tem. Não no que você dá. Não no que você sacrifica. Mas na sua dignidade, na sua força, na sua capacidade de amar sem se perder. Obrigada por não ter desistido. Obrigada por aprender a soltar. Obrigada por me ensinar que amor próprio não é egoísmo, é sobrevivência. Com amor, você mesma. Eu salvei a nota e sorri, porque eu estava finalmente completa. Se a minha história ajudar uma única mulher a abrir os olhos, vai ter valido a pena. Se a minha história ensinar a alguém que amor sem respeito não é amor, vai ter valido a pena. Se a minha história mostrar a uma mãe que soltar não é parar de amar, vai ter valido a pena, porque a dor não é eterna, mas as lições são. E a minha lição foi esta: que uma mulher que se respeita não pode ser destruída. Ela pode ser ferida. Ela pode ser traída. Ela pode perder tudo, mas ela não pode ser destruída, porque o valor dela não está fora, está dentro. E ninguém pode tirar isso dela. Meu nome é Helena Rocha, eu tenho 58 anos, e esta é a minha história. A história de uma mulher que perdeu tudo para se encontrar. A história de uma mãe que soltou a filha para que as duas pudessem ser livres. A história de uma mulher que escolheu sua dignidade acima de tudo. E se alguém me perguntasse hoje, valeu a pena? Eu diria sim 1000 vezes. Sim, porque agora eu durmo em paz. Porque agora eu vivo em liberdade. Porque agora, finalmente, eu sou eu. Obrigada por ouvir até o final. A ferida mais profunda, muitas vezes, vem daqueles que você mais ama. Mas no momento em que você escolhe seu valor próprio acima da necessidade de controle deles, você está realmente livre. O verdadeiro poder financeiro não se mede pelos milhões na sua conta bancária ou pelo tamanho da empresa que você possui, mas pela confiança de ir embora de qualquer coisa que custe sua paz, mesmo que isso signifique demolir toda a fundação que você construiu para eles. O amor de mãe é ilimitado, mas nunca deve ser incondicional a ponto de se auto-apagar. Colocar limites é o ato de amor mais profundo e necessário, tanto para você mesma quanto para seus filhos. Ao se recusar a ser um caixa eletrônico e forçá-los a conquistar o próprio caminho, você dá a eles o presente inestimável da dignidade e da autossuficiência, transformando uma perda dolorosa em um caminho compartilhado em direção a uma vida autêntica.